Os astrônomos acabam de avistar algo que não deveria existir. Uma galáxia tão antiga e tão distante que simplesmente desafia as leis do nosso universo. Batizada de MOEM Z14, ela surgiu quando o cosmos ainda engatinhava, mas já exibia sinais de maturidade que só deveriam aparecer bilhões de anos depois. É como se estivéssemos olhando para uma parte do universo que não pertence a ele. Um fragmento de realidade que atravessou fronteiras cósmicas e foi parar diante dos nossos olhos. E agora, entre cálculos e teorias, uma pergunta inquietante ecoa nos observatórios. E se essa galáxia for a prova de que não vivemos apenas em um universo, mas dentro de outro? O telescópio espacial James Webb registrou a luz dessa galáxia com um desvio para o vermelho de 14,44. Traduzindo, essa luz viajou por mais de 13 bilhões e meio de anos até alcançar nossos olhos. Estamos enxergando o universo como ele era quando ainda estava começando a existir. Um tempo em que as primeiras estrelas mal tinham nascido. Mas há um problema. MOB Z14 não parece pertencer a essa época. Ela é pequena, tem cerca de 500 anos-luz de largura, mas brilha intensamente, como se fosse uma galáxia madura, repleta de estrelas jovens e ativas. E quando os astrônomos analisaram sua composição, ficaram ainda mais confusos. Há nitrogênio em abundância, um elemento que só aparece depois de várias gerações de estrelas terem nascido e morrido. Em resumo, estamos vendo uma galáxia que parece ter vivido várias vidas, em uma era em que o universo mal teve tempo de viver a primeira. A cada nova imagem capturada pelo James Webb, o mistério só aumenta. O MON Z14 não é uma exceção. Ela é parte de um padrão. Outras galáxias igualmente impossíveis estão sendo encontradas. Todas muito mais complexas, brilhantes e evoluídas do que deveriam ser em uma era tão jovem do universo. Os astrônomos começaram a perceber algo desconfortável. Talvez os modelos que usamos há décadas para explicar o início de tudo estejam incompletos. Alguns pesquisadores sugerem que o universo se expandiu muito mais rápido do que imaginávamos, acelerando a formação das primeiras estrelas. Outros acreditam que as primeiras gerações estelares podem ter sido muito mais massivas e intensas, produzindo elementos pesados em um ritmo que jamais consideramos possível. Há também quem levante uma hipótese ainda mais ousada. E se as leis da física que conhecemos hoje simplesmente não existissem da mesma forma naquela época? Se a gravidade, o tempo ou a energia funcionassem de modo diferente, isso explicaria como estruturas tão complexas puderam surgir tão cedo. Mas há uma última hipótese, a mais intrigante de todas. E ela não apenas questiona nossas teorias, ela questiona a própria realidade em que vivemos. Uma ideia que alguns cientistas estão começando a considerar. E se MON Z14 não estiver em nosso universo, mas em outro? Se MOM Z14 realmente desafia tudo o que sabemos, então talvez a resposta não esteja apenas no como, mas no onde. Durante décadas, físicos teóricos vêm explorando uma ideia que parece saída de ficção científica, mas que hoje é levada a sério em laboratórios e universidades: o multiverso. A possibilidade de que o nosso universo seja apenas um entre muitos. Imagine uma imensa espuma, com incontáveis bolhas flutuando lado a lado. Cada bolha seria um universo com suas próprias leis da natureza, suas próprias estrelas, galáxias e talvez até versões diferentes da realidade. Agora, e se essas bolhas pudessem se tocar? E se nos instantes iniciais do Big Bang, um universo tivesse se chocado levemente com o outro, deixando marcas sutis que ainda hoje podemos detectar? Alguns cientistas acreditam que MOM Z14 pode ser uma dessas marcas. Uma galáxia que não nasceu aqui, mas em um universo vizinho, cuja luz atravessou a fronteira entre mundos e chegou até nós. Se isso for verdade, não estamos apenas observando algo distante, estamos observando algo estrangeiro, algo de fora. E talvez isso signifique que vivemos dentro de um universo que já foi moldado por outro,
uma herança invisível deixada por um mundo anterior, que poderia explicar por que a nossa realidade parece mais antiga do que deveria. Talvez Mon Z14 nunca revele todos os seus segredos. Talvez ela seja apenas mais uma peça de um quebra-cabeça que ainda não sabemos montar. Mas, de Sakamado, essa é a beleza do universo. Quanto mais acreditamos entender, mais ele nos mostra o quanto ainda ignoramos. E se estivermos de fato dentro de outro universo, um universo nascido do toque de realidades antigas, então talvez sejamos apenas viajantes, observando as cicatrizes de mundos que vieram antes do nosso. Porque no fim, olhar para o céu é também olhar para nós mesmos, para a origem, para o desconhecido e para o mistério que nunca deixa de nos chamar. Se esse vídeo despertou a sua curiosidade, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa descoberta e inscreva-se no canal, porque o universo ainda guarda perguntas que nenhum telescópio conseguiu responder, e nós vamos explorá-las juntos.